Oi, gente, vamos falar mais um pouquinho? Vou tentar falar só um pouquinho, viu? Bom, gente, tá chegando o Natal, né? E eu esqueci de falar um restinho que tinha sobre o Imperador Constantino, na época da Idade Média lá, né? Que ele... Olha, gente, eu não sei se eles comemoravam mesmo o Natal, dia 25 de dezembro, se já era comemoração do Natal, dia 25 de dezembro, viu? Eu não sei falar, ou se foi o Imperador Constantino que falou assim, não, eu quero que seja dia 25 de dezembro, o Natal. Isso eu não sei falar para vocês, eu sei que ele decretou que seria dia 25 de dezembro, o Natal, e o Papa Júlio I assinou embaixo, viu? Depois que a Igreja Católica Apostólica foi fundada. Então, foi isso daí. Eu não sei falar para vocês se foi o imperador que quis este dia, ou se realmente eles comemoravam esse dia, o Natal, e o imperador pôs lá que o Natal seria esse dia. E outra coisa que eu esqueci também, que ficou para trás, eu falei que ele tirou algumas coisas da Bíblia. Eu acho que é assim, eu falei que essas coisas que ele tirou não deviam ser muito importantes, porque né, não deve ter mudado muita coisa, mas se eu fosse o imperador Constantino, naquela época lá de 325, 26, 30 lá, se eu fosse o imperador Constantino, se vocês fossem o imperador Constantino, o que vocês iam tirar da Bíblia? O que ele não queria, o que ele não aceitava, né? O quê? Sobre a reencarnação, né? As encarnações sucessivas, as reencarnações, é que ele abolia, ele não gostava daquilo. Ele não gostava daquilo, fez tudo aquela matança de gente lá, né? Por não acreditar na reencarnação. Então ele deve ter tirado sobre a reencarnação, né? Quem acreditasse que morria e depois de algum tempo voltasse, ia ser tratado de bruxo e herege e feiticeiro, ia morrer lá na fogueira da Inquisição. Ele fez toda aquela Inquisição, tudo aquilo lá, aquela matança de gente, de gato, né? Por causa do quê? Porque ele não aceitava a reencarnação. Então, o que vocês tirariam da Bíblia se vocês fossem o imperador Constantino? Se eu fosse, eu ia tirar isso. Sobre as reencarnações, porque ele não aceitava aquilo, não é? Então, ele deve ter tirado aquilo. E eles mesmos lá, os padres, os bispos lá, eles faziam, como fala, exorcismo. Eles mexiam com os espíritos, eles lidavam. Tinham muitos padres, tinham muitos bispos que eram médiums, né? Medianeiro entre... O médium já expliquei. Medianeiro entre os vivos e os mortos, né? Os médiums são os medianeiros, né? Entre os vivos e os mortos. Então, esses livros espíritas, eles são ditados por espíritos, para os médiums, né? São ditados para os médiums psicógrafos auditivos, e eles vão escrever nos livros. Os espíritos ditam os espíritos mortos. Os espíritos
vamos por assim, dos mortos. Ditam com os médiuns, né? E os médiuns vão escrevendo e vão fazendo os livros, viu, gente? Então, esses livros são ditados por espíritos, viu? Que já viveram naquela época lá, e eles são, os espíritos lá são, eles sabem da história, do que foi, dos acontecimentos lá, do que foi falado lá, então eles ditam pros médiuns, e os médiuns escrevem os livros. Então, se eu fosse imperador Constantino, eu tirava sobre as reencarnações. E eu acredito que vocês também. Porque o que ele não gostava, o que ele não aceitava, então, certamente, que ele deve de ter tirado sobre isso, né? Então, eu fico, acho que, pendente isso daí. E eu falei também, de nada sobre o milagre, que nada entra assim milagre é coisa de católico, é sobrenatural. Jesus falava cura, né? Então, milagre, eu falava que nada entra de outro planeta, não entra da lua, eu errei aí. A lua é nossa. A lua, o sol, as estrelas, a chuva, né? A noite, o dia, né? Isso daí é coisa do nosso planeta. Entra sim da lua. Até a lua minguante, não é bom plantar nada não, viu, gente? Plantações, é bom cuidar das plantações. A lua, minha mãe falava, e é verdade mesmo, pode ver. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que mesmo que você tiver muito cabelo, nunca corte em lua minguante, porque a lua minguante, ela, além de diminuir, ela enfraquece. Então, tudo que tem que diminuir, enfraquecer, tem que ser feito na lua minguante. E a lua minguante é boa para tratar as plantas, não para plantar, porque não é boa, não é lua boa. Pode ver, se você um homem faz a barba na lua minguante, ela demora mais para crescer. Eu gosto da lua minguante para pintar o cabelo, porque demora mais, né, para aparecer a raiz, para fazer escova progressiva na lua minguante. Quem tem pouco cabelo é bom cortar na lua cheia, sempre na lua cheia, cortar as pontas na lua cheia, né? E unha. Antes eu cortava minhas unhas na lua minguante. Não é bom não, porque as unhas enfraquecem. É bom para depilar, quem gosta de depilar, né? Então, é boa para fazer escova progressiva, essas coisas. Escova progressiva, pintar o cabelo. Mas não é boa para cortar cabelo, não. Tudo, gente, que tem que enfraquecer ou diminuir, é bom fazer na lua minguante. Viu? E plantações não é bom para plantar, é bom só para cuidar das plantas, adubar, cuidar. Viu? A lua interfere muito no nosso planeta. Viu? Muito. Eu errei de falar. Eu falei, nossa, eu falei da lua, porque a lua não entra nada da lua que entra a lua é nossa. A lua, o sol, as estrelas, viu? Tudo que vem da lua é nosso, sim. Agora, não entra nada de outros planetas, daqui não entra. Então, não tem nada de sobrenatural aqui. Não existe milagres. Prestem atenção. Cada vez que Jesus curava, ele falava uma coisa: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, espere então.
e ele expulsava demônios. Cada vez que ele expulsava demônios ou fazia uma cura, ele falava: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, quer dizer, todas as nossas doenças, todos os nossos demônios são dos nossos pecados? São dos nossos erros e dos nossos pecados. Viu, gente? Não existe milagre, coisa sobrenatural, não existe isso. Então, Jesus, ele falava: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu já falei para vocês do perispírito, também não terminei de falar. O perispírito, ele... Eu já falei que o perispírito é envoltório fluídico do espírito, que quando a gente morre, o perispírito sempre acompanha o espírito, a carne que fica, né, a matéria, o corpo é que fica, é o corpo que morre só, porque o espírito é eterno. Mas o perispírito é o seguinte, eu já falei também isso, é lá que fica todas as nossas doenças, todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento está ali, está tudo gravadinho ali. E é por causa do perispírito que o espírito sofre. Porque vocês poderiam me fazer uma pergunta: ué, o espírito sendo energia, por que o espírito sofre? O espírito sofre por causa do perispírito. Vamos lá no fim. Quando a gente fizer parte do paraíso que Jesus falava, do céu dos católicos, né? Quando a gente fizer parte do paraíso, que a gente encontrar com Deus, com Jesus, né? Quando a gente fizer parte do paraíso, a gente não vai precisar mais nem do corpo e nem do perispírito, porque o perispírito é matéria e espírito ao mesmo tempo, perispírito. Por isso que o espírito sofre, por causa que tem perispírito ainda. Quando a gente não tiver mais pecado, veja o que Jesus falava: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, cada vez que a gente comete um erro, a gente está pecando, a gente está causando doença para a gente mesmo. Me parece, gente, eu não lembro mais, eu já estudei umas coisas assim, mas eu não lembro mais. Me parece que a mágoa causa cálculo renal, sabe? A mágoa, o sentimento da mágoa, né? A tristeza talvez cause problema de coração, né? A mágoa me parece que ela causa cálculo renal. Então, cada sentimento que a gente tem causa uma doença. Então, por isso que é bom só amar, perdoar. E quando a gente for bom mesmo, totalmente bom, quando a gente chegar lá no paraíso, a gente não vai precisar mais do perispírito. O espírito não vai precisar mais da carne, porque eu já falei, o espírito precisa, aqui no planeta Terra, o espírito precisa da carne para se manifestar, e a carne precisa do espírito para ser animada, porque senão ela não tem vida. Se a carne não tem, por isso que quando o espírito vai embora, sai da carne, desencarna, que a gente fala morre, por isso que a carne, ela não é mais animada, acabou, o espírito foi embora. Então, a carne que morre. Então, ela já não tem mais o espírito para animar ela, então ela morre. Então, e o espírito precisa da carne para animar. Por que o espírito sofre? Por causa do perispírito. Por causa do perispírito. Porque é o espírito que vem aqui fazer coisa boa, coisa ruim, coisa errada, coisa certa. É o espírito que vem fazer. E a carne é o veículo que leva, é o meio que leva o espírito a fazer o que ele quiser.
Agora, é o perispírito que sente todas as dores, que tem todas as doenças, é ali no perispírito, por isso que a gente sente. Por isso que o espírito sente. Estão me entendendo? Porque ele precisa da carne e ambos precisam do perispírito. Então, quando a gente estiver lá no paraíso, no último degrau, já lá no paraíso que Jesus prometeu para a gente não vai precisar nem da carne mais e nem do perispírito. Jesus já não tinha mais nada disso quando ele foi mandado aqui por Deus. Ele não tinha mais carne, ele era um espírito puro. O espírito é a essência do amor. Mas Deus quis que ele viesse aqui ensinar a gente. Ele aceitou vir ajudar a gente. Então ele teve que ter o envoltório do perispírito, teve que ter a carne. O espírito dele teve que ter a carne para se manifestar. E teve que ter o perispírito. Me perguntaram uma vez sobre a cor dos olhos de Jesus. Todo mundo pensa que eram azuis, são ainda, né? Não, eram castanhos claros os olhos de Jesus. Só que diz que os olhos dele mudavam de cor dependendo do estado da alma dele. Os olhos mudavam de cor, ia para verde, para azul, dependendo do estado da alma dele. Os olhos dele clareavam mais ou escurecia mais. Estão entendendo? Então eram castanhos claros os olhos de Jesus. Gente, estava falando de guerra, né? São Francisco, ele acabou com uma guerra ali dentro da própria Itália. A Itália sempre guerreou muito, né? Então São Francisco tinha 2 cidades em guerra ali, quando São Francisco, quando ele ensinava ali também as pessoas, né? Estava sempre em guerra, a Itália sempre guerreou, né? Então, mas tinha 2 cidades ali vizinhas, não sei se era a cidade de Assis com a cidade vizinha, ou se era 2 cidades vizinhas a de Assis ali. Eu não lembro mais. Então, eles estavam, as duas cidades guerreando, né? E dava uma tristeza em São Francisco quando ele via que os próprios irmãos estavam se matando ali, os próprios italianos ali guerreando. Dava uma tristeza nele. Ele, quando ele era mocinho, bem novinho, ele também tinha vontade de guerrear. Ele também tinha vontade de pegar a espada. Ele também tinha vontade de pegar a espada e guerrear. Porque a Itália sempre esteve em guerra, né? Então, daí São Francisco foi conversar com os 2 prefeitos, porque naquela época de 1230 lá, sei lá, não lembro mais, também é 1200 e alguma coisa. Daí São Francisco foi conversar com os 2 prefeitos dessas 2 cidades. Falava, para que vocês estão guerreando? Nós somos irmãos de sangue aqui dentro da Itália. Para que vocês estão guerreando? Por quê? Porque essas guerras sem sentido, né? Daí eles resolveram mesmo conversar, os 2 prefeitos, e ele acabou com aquela guerra ali. Conversaram, se entenderam e chegaram a uma conclusão mesmo. Por quê, né? Por que aquela guerra, né? Sem sentido, né? Daí ele acabou com aquela guerra entre as 2 cidades ali da Itália mesmo. Meu pai veio com 18 anos de navio da Itália para cá, fugindo da guerra também. Fugindo da guerra. E meu avô também, que era muito bravo, batia muito nele. Não sei se batia em todos os filhos homens ali. Meu avô teve uns par de filhos, sabe? Então, meio espalhado na Austrália, na Suíça, na Itália mesmo, não sei, parece que na Espanha também. Então, não sei se meu avô batia só nele, não, mas
Ele apanhava muito do meu avô. E ele veio embora pra cá, sabe? Fugido daquelas guerras lá. Fugido das guerras com 18 anos. Ele veio embora pro Brasil. Então é isso, gente. Eu comecei também a falar outro dia do demônio. Daí eu fui entrando por um outro caminho e acabei nem falando, né? O demônio. O demônio, gente. Então eu cheguei lá no mercado aquele dia, comecei a contar isso daí, entrei por um outro caminho e não terminei de falar. O demônio. Aí eu cheguei lá, aquele homem lá que estava falando sobre o demônio. Tem gente que fala demônio, capeta, satanás, diabo, mamon, né? Mamon, tem um monte de nome que leva o demônio, capeta, o satanás, o diabo, capeta, né? Também é muita coisa, né? Eu comecei a falar do demônio. Daí eu cheguei lá no mercado, ele estava falando sobre o demônio lá. Daí ele virou para mim, nem sei o que ele estava falando sobre o demônio. Daí eu falei assim para ele, esse daí não existe. Esse daí, não existe, eu falei. Ele falou, como que não existe? Você quer saber mais que a Bíblia, que está lá na Bíblia, não sei o que lá, né? Ele falou assim, eu falei assim, não, Deus não fez um ser para competir com ele. Daí ele falou assim, não, foi assim. Deus criou um anjo, e esse anjo queria ser parecido com Deus, esse anjo queria competir com Deus, queria ser igual a Deus, né? Então, esse anjo se revoltou contra Deus e queria ser parecido com Deus, né? Então, ele falou assim, eu falei, não, Deus não fez um ser para competir com ele. Daí ele falou assim, não, mas Deus não sabia. Daí eu dei risada, né? Como que Deus não sabe? Se Deus que criou o universo. Gente, presta atenção nessa aula. Olha, Deus não fez um ser para competir com ele. Deus não fez um ser voltado para o mal, que vem do começo e vai até o fim. Não existe fim, viu? Deus não fez isso. Não fez. Porque tudo que Deus criou é filho dele. Todos nós somos filhos de Deus. Deus faria Jesus bom, perfeito, saudável, seria o predileto, então, né? Agora, e fez o outro filho voltado para o mal. Você vai ser castigado, você vai nascer e vou te pôr no mundo só para você ser ruim, só acontecer coisa ruim. Você vai ter que cuidar da parte ruim. Não. Deus não faria um ser voltado para o mal, que vem do começo ou vem ao fim. Não existe um demônio, existem muitos. Quem são eles? Espírito de homens que já viveram na terra. Aqui não entra nada sobrenatural, nada. Então são espíritos de homens que já viveram na terra. Esses espíritos ruins, a gente ruim mesmo, ruim, mas ruim, né? Então, mas como que tá lá na Bíblia? Então presta atenção, gente. Por quê? Quando Moisés, que veio muitos séculos, eu não sei precisar, eu não sei em que tempo que veio Moisés. Moisés era hebreu. Eu não sei quanto tempo antes de Jesus que Moisés veio. Eu não sei precisar para vocês, mas foram muitos séculos antes de Jesus. Quando Moisés pôs as leis lá na tábua, lá, que ele começou a ensinar, dar os 10 mandamentos lá, começou a ensinar, ele estava falando com homens rudes do deserto. Se ele não pusesse uma lei ali,
aqueles homens iam se matar todos. Ia sobrar o mais, eu não acredito que é o mais forte, o mais esperto ia sobrar. Mas um pouquinho mais esperto ia sobrar. Só. Ele e a família dele, ele de quem ele gostasse. Porque não ia, eles se matavam por qualquer coisa eles se matavam. Então, se Moisés não pusesse uma lei ali e não falasse assim, olha, vocês vão, quando vocês morrerem, se vocês cometerem mal, vocês vão lá para o inferno. É um lugar assim que vive em fogo, daí, né? E não falasse de um demônio, ele não ia pôr lei ali, não ia ter, aqueles homens não tinham lei, né? Agora mesmo não tem muita lei, imagina naquele tempo de Moisés. Então ele tinha que falar de um ser voltado para o mal, para pôr uma lei ali naqueles homens, para dar uma freada naquilo, senão eles iam se matar todos, porque por qualquer coisa eles se matavam mesmo, não existia lei ali. Moisés mesmo, quando eles iam tomar uma cidade, podia matar qualquer um que entrasse na frente, podia matar mulher, criança, velho, qualquer um. Não existia lei, viu, gente? Não existia lei. Então ele tinha que falar de um demônio. Ele tinha que falar de um ser voltado para o mal. E outra coisa, a Bíblia, né? Quem escreveu os homens que escreveram a Bíblia, eles são falíveis como nós. Eles eram mais falíveis que nós, eles eram. Porque também no tempo do Cristo lá não existia muitas leis, né? Se o Cristo mesmo, coitado, que não fez nada, não devia nada para ninguém, morreu numa cruz. Jesus também, uma vez ele apanhou de um soldado e ele falou para o soldado assim, por que me bates se eu estou falando a verdade? Por que me bates? O que ele quis dizer? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Então os homens que escreveram a Bíblia, eles eram falíveis como nós, viu, gente? Mais falíveis ainda, porque naquela época não tinha lei, viu? Então, e sobre a reencarnação, Jesus disse assim, eu não sei, acho que foi Nicodemos que chegou para Jesus e fez alguma pergunta para Jesus que eu não lembro mais, a pergunta que ele fez para Jesus, eu não lembro mais, faz muito tempo que eu estudei isso. Então ele chegou e fez uma pergunta para Jesus, e ele era um homem velho já, ele é um homem bem velho já. Eu acho que ele ensinava nos templos, ele era um sacerdote do templo, né? E falou alguma coisa para Jesus, que Jesus só podia vir de Deus, porque pelas curas que ele fazia, por expulsar demônios do jeito que ele expulsava, por falar as coisas que ele falava, então ele só podia vir de Deus, né? Esse Nicodemos falou para ele e fez uma pergunta que eu não lembro mais. Qual foi a pergunta que esse homem velho fez para Jesus? Jesus respondeu para ele. Uma coisa, o imperador Constantino, pelo menos ele esqueceu ali na Bíblia. Jesus respondeu para ele, vai ter que nascer de novo. Daí o homem já era velho, ele falou assim, mas Senhor, como poderei entrar novamente no ventre de minha mãe, sendo velho? Jesus respondeu para ele, como poderei dar alimento a uma criança que é destinado a um velho? Alimento, vocês vão pensar assim, como poderei dar carne para um bebê que é destinado a um adulto comer? Eu já avisei, eu já falei.
que toda vez que Jesus falar em alimento é dar de saber, dar de conhecer, ensinar, né? Então, ele quis dizer assim: como poderei ensinar um espírito criança que é destinado a um espírito mais velho saber? Como poderei ensinar um espírito criança que é destinado a um espírito mais velho saber? Mesmo que Jesus explicasse essas coisas de reencarnação, de encarnação, desencarnação, esse homem não ia entender, porque ele era um espírito infantil ainda. Por mais que Jesus tentasse explicar o que eu estou explicando aqui, ele não ia entender, né? Os homens de agora não entendem. Meu filho, eu falo com ele não entende nada. Não entende nada. Por quê? O espírito infantil. Talvez esse espírito tenha sido criado por Deus há uns 300 anos, 400, é um espírito infantil ainda, que não entende ainda, né? Talvez eu... Gente, sem querer ser, né? Talvez eu seja um espírito velho, que eu tô entendendo essas coisas, né? Por isso que eu posso vir aqui falar, porque eu estudo, já estudei muito e eu tô entendendo. Por isso eu posso vir falar. Agora, se vocês estiverem me entendendo, procurem ver certinho que vocês vão me entender. Talvez eu seja um espírito velho. Talvez aquele espírito tenha sido criado há uns 200, 300 anos por Deus, né? Tenha sido criado e ainda ele não ia compreender. Seja um espírito ainda infantil, uma criança ainda, um espírito criança. Que é dado a um espírito mais velho saber, né? Então, ele não ia entender, por mais que Jesus explicasse, ele sendo um espírito infantil. Outra coisa, gente. Toda pessoa que mata ou destrói o que Deus construiu é um anticristo. É um anticristo. Todo aquele que mata e destrói o que Deus construiu e o que Jesus veio ensinar é um anticristo, viu? Vamos falar um pouco. Então, gente, quando a gente estiver lá no paraíso, né? A gente não vai precisar mais, porque se a gente já chegou no estado da alma como Jesus, no estado evolutivo de Jesus, a gente não vai precisar mais nem de perispírito, porque é matéria e espírito, perispírito é matéria e espírito. A gente não vai precisar mais de matéria, a gente não vai precisar da matéria mais da carne. A gente não vai precisar mais do corpo, da carne, da matéria, né? Nem do perispírito. A gente vai ser espírito perfeito, né? A essência do amor a gente vai ser. Eu não falei que de vez em quando Deus manda uns espíritos de elite aqui para a Terra, né? Aqueles bons. Veste eles de carne, dá o perispírito para eles fazerem a Terra progredir, né? Para fazerem a Terra progredir. Para os terráqueos progredirem. Viu? E então eu falei também que a gente vai dar depois que essas coisas acontecerem tudo, que a gente decidir ser bom, né? Que a gente sofrer bastante na vida, pagar os nossos pecados, a gente vai dar vai subir um degrau na escala evolutiva, mas a gente ainda não vai para o paraíso não, viu, gente?
A gente vai ser de passar de planeta de expiações e provas e sofrimentos, que a Terra é comparada a uma prisão. Mas a Terra é uma escola também, onde a gente veio aprender assim, o que a gente fez de errado. A gente vai ter que passar por aquelas provas, mesmas provas, né? Então a gente vai passar por aquelas mesmas provas e vai ter que ser vencedor. Então a gente vai passar por aquelas provas de fogo, né? E a gente vai ter que ser, vai ter que ser vencedor, porque os espíritos, o joio já está sendo separado do trigo. Quem Deus não vê possibilidade mais de reencarnar só mais algumas vezes e participar da nova terra, né? Que é a terra de regeneração, né? Mas a terra é uma escola também, então ela ensina. Deus, ele não castiga, ele ensina. Então vamos passar do mundo de expiações e provas e sofrimentos. A Terra é comparada a uma prisão, para o mundo de regeneração. A gente vai dar um pulo já um salto para o mundo de regeneração, né? Os bons possuirão a terra, os justos possuirão a terra, os mansos possuirão a terra, viu? E deixa eu falar da oração do Pai Nosso. Tem um trechinho ali no Pai Nosso que às vezes a gente não entende bem, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Presta atenção. A gente está pedindo para Deus para perdoar na mesma... Assim como nós perdoamos. A gente deve ser perdoado assim como nós perdoamos. Né? Viu, gente? É isso daí. A gente tem que pedir, Jesus ensinou assim, a gente tem que pedir para Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi feita por Jesus. Da Ave Maria e a Salve Rainha foram feitos pelos católicos, naquela época lá de Constantino. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na mesma proporção que a gente tem que pedir isso. A gente deve ser perdoado na mesma proporção que a gente perdoa. Se a gente perdoar pouco, a gente deve ser perdoado pouco. Muito, muito, viu? Então é isso. Na mesma proporção. O sinal da cruz. Eu não sei se eu já falei o sinal da cruz. Eu não sei se o tempo foi mudando até chegar na época lá do imperador Constantino. Eu não sei se foi mudando o sinal da cruz ou se o imperador quis mudar o sinal da cruz também. Eu acho que foi mudando conforme o tempo, porque quem fez esse sinal pela primeira vez foi um cristão, né? Um seguidor do Cristo, lá da idade do Cristo, lá da época do Cristo. Foi um cristão de nome Arrius. Ele fez esse sinal da cruz pela primeira vez. Quem fez foi ele. Ele foi também martirizado. O sinal da cruz era assim: o nosso sinal da cruz é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não. Era glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Amém. Amém, acho que era um agradecimento. Se falava amém. Então era glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Amém.
né? O amém eu acho que é um tipo de um agradecimento. Agora, salve rainha. Salve rainha. Ave Maria. Ave. Ave era uma saudação que era feita só para os grandes, para os imperadores, para os césares da época, né? Para os Césares. Os Césares eram os imperadores lá, os grandes, os poderosos da época. Eram os imperadores, os reis, as imperatrizes, os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas. Era feito só para os grandes. E fazia essa saudação, por exemplo, Ave César. Punha a mão assim e falava Ave César. E ajoelhava para fazer essa saudação. Era uma saudação que fazia. Essa ave, então fizeram a oração de Ave Maria, era uma saudação que estavam fazendo para Maria, mãe de Jesus, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração muito linda, né? Mas foram feitas pelos católicos. E a Salve Rainha. Salve Rainha. Era para Maria. Não falei que esse negócio de ave e salve também. Salve César. Eles faziam faziam assim e quase ajoelhavam ou ajoelhavam para fazer essas saudações para os grandões, para os grandes, para os poderosos da época, né? Então, a ave e a salve eram saudações. Então, olha aqui, ó, salve rainha. A rainha aqui é Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora. Então, salve rainha. Salve Maria, eles queriam dizer, né? Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, né? Eu não lembro mais o restante, mas então, essa ave e essa salve rainha aqui, isso daqui era tudo feito para os poderosos, para os reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, príncipes, princesas, né, da época lá. Então, eram feitos quase ajoelhando assim, quase ajoelhando ou ajoelhando mesmo, para fazer a saudação quando um imperador chegava lá no lugar, então eles faziam essa saudação, né? Ave César, salve César, né? Era uma saudação, né? Então, eu vou acabar logo, viu, gente? Então, os demônios, né? Jesus também, quando ele expulsava demônios, ele falava: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, quer dizer que todos os nossos pecados, todos os nossos erros causam doença, né? E todos os nossos demônios, eles causam, vem dos nossos pecados e dos nossos erros. Porque o dia que a gente não pecar mais, que a gente tiver o restante de pecado para pagar, quando a gente não pecar mais, a gente vai já... Ah, mas eu vou ter que esperar aquele lá que é ruim, né? Talvez aquele seja ruinzinho. Tô falando que eu sou boa não, gente, não sou. Às vezes você que tá me ouvindo aí é muito, mas é muito melhor do que eu, viu? Eu só tô falando aqui sobre o que eu estudei, tá? Então, os nossos demônios, né? Os nossos demônios, cada vez que Jesus expulsava demônios,
ele falava, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Por quê? Por quê? Né? Os nossos demônios vêm dos erros nossos, é lógico. A gente faz coisa ruim, eles estão ali. Diz que o anjo da guarda da gente, né, por exemplo, nessa encarnação foi dado um anjo pra gente. Aquele anjo vai até o fim com nós, nessa encarnação. Na outra encarnação ele pode mudar. Pode ser outro, pode ser o mesmo e pode ser outro. Viu? Eles vêm ficar junto com a gente para ser o nosso guia. Quando você vai para um outro estado, por exemplo, você quer ir visitar uma cidade lá de um outro estado, você quer ir visitar um lugar, né? Deve ter um guia ali para te guiar. Para onde que ele vai te guiar? Você quer ir ver aquele lugar lá, ele vai te guiar nas melhores estradas, né? Na melhor passagem que tem, no melhor caminho para te conduzir aonde você quer ir, aonde você quer chegar, aonde você tem que ir, teu desejo, né, tua vontade. Então o guia tá lá para isso. A gente fala guia, o anjo da guarda, né? Então aquele guia não vai te conduzir para o melhor caminho que existe ali, para a melhor passagem para você chegar naquele lugar. Então os nossos anjos guardiões, o nosso guia espiritual é a mesma coisa. Ele vai te guiar o melhor caminho para você chegar lá para o teu espírito ser muito melhor. Mas às vezes a gente não escuta não, né, gente? Tem aquela vozinha, o nosso anjo fala, faz assim. Olha, faz assim, pode notar. Faz assim, é que assim vai dar certo, vai ficar melhor, vai ser assim. Se você fizer assim, vai ficar melhor, é melhor para você, não sei, né? Mas tem a nossa vozinha, né? A nossa vozinha do nosso espírito, né? Não tem? Ah, vou fazer não. Ele me meteu a mão na cara, vou meter a mão na cara dele. Quero nem saber, né? E o anjinho lá, cutucando. Não faz assim, não faz assim. Daí, quando disse assim, os espíritos dizem assim, que a gente tem... O nosso anjo guardião está sempre junto com a gente. Quando a gente está com os pensamentos bons, quando a gente está bonzinho, tudo, né? Eles estão ali com a gente. Dando força, né? Para o nosso espírito progredir. Para chegar logo ao paraíso, né? Mas tem aquela vozinha ruim. Tem aquela vozinha ruim falar, ah, faz isso não. Daí diz que quando a gente começa a xingar, blasfemar e quer fazer coisa ruim, daí então... Os nossos anjos da guarda já saem imediatamente, porque eles são luz. Eles saem imediatamente para entrar as trevas, para entrar a escuridão, uma coisa ruim. Entenderam? Então é bom ser bom, porque senão a gente vai se danar mesmo, né? Então, dos nossos pecados, dos nossos erros, que vem as nossas doenças. Daí, quando a gente não errar mais, não pecar mais, que a gente chegar lá no paraíso, não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, viu? O espírito não vai sofrer mais. Por quê? Porque já não faz mais coisa errada, viu? Então, não erra mais, não precisa mais de corpo. Quando a gente chegar no paraíso, não precisa mais do corpo e nem do perispírito. Viu? O espírito for puro, for a própria essência do amor. A não ser que Deus, quando a gente chegar lá no paraíso, queira dar uma missão pra gente aqui na Terra. Quando falei que de vez em quando ele manda os espíritos de elite aqui, os espíritos bons, puros mesmo, eles vestem eles com carne e osso, tudo, né? Carne, dá o perispírito para eles, por espírito poder se manifestar e para a carne ser animada. E para vir ensinar o povo, dando exemplos, né? De sofrimento, de resignação, né? Isso que a gente tem que pedir paciência, resignação e fé. Então,
De vez em quando eu vivo pedindo paciência, porque aqui é demais a minha casa, né? Essa bicharada toda. Ah, meu Deus, me dá paciência, paciência. É uma coisa até automática. A hora que eu vejo que eu pedi paciência, eu falo, ah, meu Deus, não quero mais paciência não. Que eu sei que ele vai me mandar aqueles testezinhos lá. Danado, né? Pra aguentar. Ah, não quero mais paciência não. Tá bom, que eu tenho paciência, tá bom, não quero mais não. A resignação eu pulo, né? Mas é impossível ter paciência sem ter resignação. A gente tem que ser muito resignada, né? Eu não sou nada resignada. Então, a resignação eu pulo. Agora, o que eu peço para Deus é a fé. Fé eu quero. Então, acontece coisas também para você acreditar em Deus, para você ter fé. A fé, a sabedoria eu peço. Sabedoria. E outra coisa que eu peço para Deus também, sempre falo, aí, na outra encarnação, Deus, me deixa eu ser psicóloga, né? Me deixa eu ser psicóloga. Eu sei que nessa eu não vou ser psicóloga. Uma porque eu não tenho saúde, mas, né, já tenho 61 anos também. Não tenho saúde, não tenho dinheiro, não tenho, muito menos tempo. Não tenho tempo. Então, eu falo, me deixa eu ser psicóloga, eu quero ajudar muita gente, eu quero ser uma boa psicóloga, eu quero ajudar muita gente, né? Então, às vezes ele já está me dando a oportunidade de começar agora. Começa agora. Então, né? Com pouquinho tempo que você tem, começa agora. Começa agora que dá certo. Ai, gente, eu já falei demais já. Bom, gente, Feliz Natal para todo mundo. Muita saúde, muita paz, viu? Que Deus ponha a mão nessas guerras, termine com essas guerras, né? Que sem guerra já tá tão difícil, né, gente? Não tá tão difícil sem guerra, né? Então, que Deus acabe com essas guerras aí, sem sentido. E, viu, gente? Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, para todo o universo, eu desejo. Não é só para o planeta Terra, eu desejo para que todo o universo seja feliz. Feliz Natal. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Todos nós, viu? E até uma próxima vez, viu? Que Deus abençoe todo mundo, viu? Um grande abraço. Tchau, gente.